História real. A avó escondeu um pecado sombrio por décadas após mistério no convento revelar. Eu nunca imaginaria que chegaria essa hora. Sabe aquela sensação, aquela bola no estômago que não te larga? Pois é, essa sou eu agora. Depois de tantos anos carregando um segredo que queimou minha alma desde que eu tinha só 18 anos. Não é fácil falar, nem fácil lembrar, mas me prometi. A verdade tem que vir à tona. Eu sou Catalina Martins, tenho 75 anos, e essa é a história que ninguém queria ouvir. A história que quase me destruiu. Era 1968, uma primavera que parecia cheia de promessas, mas que me levou direto para o inferno. Meu pai, homem de pulso firme e crenças rígidas, me mandou para um convento isolado, um lugar que todos diziam ser um refúgio santo. Aquelas paredes brancas e silenciosas, parece até piada dizer que nelas se escondia tanto medo. Logo no primeiro dia, senti o peso do medo me abrir o peito. O padre Florencio, com aquele olhar frio e sorriso falso, era mais do. Eu enxergava a dor no rosto dela, o tremor nas mãos, a lágrima travada na garganta. Aquele homem usava a fé como uma máscara para cobrir mentiras e crueldade. Suas mãos, que deveriam abençoar, eram garras afiadas que rasgavam nossas almas. O cheiro do velho hábito dele, misturado ao mofo do convento, grudava na minha pele, como se fosse impossível escapar. Cada dia era uma batalha contra o medo, uma corrida para calar a voz que gritava dentro de mim. Eu me lembro das noites geladas, quando as paredes pareciam sussurrar segredos horríveis, e a minha respiração saía curta, quase sufocada. Lúcia desapareceu de repente uma noite. Só ouvir aquela porta fechando atrás dela foi o som mais assustador que eu já escutei. Nunca mais a vi. Eu congelei, trancada num silêncio mortal que parecia me devorar viva. Anos de repressão me transformaram. Aprendi a esconder meu rosto, a engolir em seco, a fingir que aquela dor não existia. Mas ela estava lá, sempre, apertando meu peito com unhas. Até aquela noite fresca, de primavera, quando a coragem gritou mais alto dentro de mim. Juntei minhas irmãs de fé, aquelas que ainda conseguiam ouvir a própria voz sob o silêncio imposto, e decidimos que o terror precisava acabar. Era a hora de abrir as janelas fechadas pelo medo, de derrubar o sistema podre que permitia que monstros se escondessem atrás de vestes sagradas. Eu vi olhos arregalados, ouvi sussurros chocados, senti o peso das acusações que explodiam na sala. Como trovão. O convento, aquele lugar sagrado que nos prendeu, caiu em ruínas diante da verdade. Mas a luta estava longe de acabar. Fora dali, o silêncio virou muralha. A comunidade, a família, o medo do escândalo. Meus próprios filhos não queriam ouvir as sombras que eu carregava. A dor voltou a arder. O peito apertou, as mãos tremiam. Seria essa coragem em preço alto demais? Hoje, olhando para trás, me pergunto se a cura que busco pode andar lado a lado com essas sombras que teimam em me seguir. Será que? E será que vale a pena? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Hoje, tudo parecia calmo. O sol se pôs lentamente, tingindo o céu de laranja e rosa. Mas dentro de mim, uma tempestade se formava. A verdade estava quase solta, mas o medo se agarrou a mim como uma sombra familiar. Assim que terminei de falar com aquelas mulheres corajosas, fui à sala de oração, tentando encontrar um pouco de paz. O cheiro de incenso ainda estava no ar, mas a atmosfera parecia densa, quase oprimente. Sentei-me no banco de madeira fria, meus pensamentos girando. Será que eu tinha coragem? E se tudo isso acabasse mal? Meu coração disparou de novo,
ao lembrar do olhar temeroso de Lúcia na última vez que a vi. Se ao menos eu soubesse o que aconteceu com ela, ou como eu poderia ter ajudado mais. De repente, a porta se abriu com um rangido. Era o padre Florêncio. Seu olhar penetrante era como um punhal, cortando através do meu peito. Ele parecia mais velho, mas a mesma mesquinhez emanava dele. Catalina, disse, sua voz baixa e ameaçadora, o que você fez não ficará impune. O medo paralisou minhas pernas e eu tentei respirar, mas a pressão no meu peito aumentava. Você não pode nos silenciar, eu disse, tentando parecer firme, embora minhas mãos tremessem. Minhas companheiras no convento, que estavam comigo na luta pela verdade, agora pareciam distantes, como se tudo estivesse em câmera lenta. Florêncio se aproximou, seu cheiro de mofo e suor quase me fazendo recuar. Você não sabe o que está fazendo. Há segredos aqui, segredos que vão além do que você imagina. Ele se inclinou, seu rosto perto do meu, e sussurrou. O que você tanto teme já está dentro de você. Aquilo fez meu sangue gelar. O que? O que ele queria dizer com isso? No momento em que suas palavras penetraram minha mente, um grito estrondoso ecoou pelo corredor. Corremos para fora, meu coração palpitando, encontrado uma cena digna de pesadelo. Uma das irmãs, a irmã Matilde, estava caída no chão, com os olhos esbugalhados de terror. Eu nunca a tinha visto tão... A torneira de água acima dela estava aberta, jorrando um líquido vermelho. Dentro de mim, um alarme soou. Levei as mãos à boca, tentando segurar o grito que escapava. O que aconteceu? Gritei, mas ninguém tinha respostas. As mulheres começavam a se reunir ao redor. Suas expressões eram uma mistura de pânico e injustificada incredulidade. Ela morreu, conseguiu dizer uma delas, sua voz mal saindo. A sala rapidamente se encheu de murmúrios, como se um fantasma tivesse assombrado o lugar. Ninguém ousou tocar o corpo da irmã. Nós apenas ficamos lá, paralisadas pela cena horrenda. Aquele momento mudou tudo. O que eu pensava que era um convento sagrado, agora se transformava em um abismo de segredos. O horror da cena me fez perceber que a luta não era apenas contra o terror que enfrentamos. Era uma batalha contra uma verdade muito mais escura que estava guardada dentro daquelas paredes. As acusações que foram lançadas durante nossa reunião agora pareciam insignificantes diante do que acabávamos de testemunhar. Olhei para Florêncio e ele apenas sorriu, uma expressão sinistra em seu rosto. O que mais ele sabia? O que realmente aconteceu no convento? E, acima de tudo, quem realmente éramos nós? Essas perguntas invadiam minha mente como labaredas em um incêndio descontrolado. O corpo da irmã Matilde, estendido ali no chão, parecia o estopim de algo muito maior. O medo que me paralisava agora se transformava na força que eu precisava para seguir em frente. Enquanto os murmos de espanto e terror tomavam conta da sala, não pude deixar de olhar para Florêncio. Ele continuava a nos observar. Um sorriso que não chegava aos olhos. Uma máscara que desmoronava ao som da tragédia. O que ele sabia? O que poderia fazer? O silêncio ao meu redor parecia profundo, quase ensurdecedor. E com isso, finalmente tomei coragem em meio ao caos. Aquela cena horrenda não poderia permanecer sem resposta. Era hora de agir. Eu queria que todas aquelas mulheres vissem o quão erradas estavam as coisas. Era a hora de confrontar o padre. Precisamos chamar a polícia. Isso não pode ficar assim, gritei, minha voz ecoando no pequeno espaço. Mas assim que a palavra polícia saiu da minha boca, um vento gelado percorreu a sala. As expressões que antes eram de terror, agora se tornaram pálidas de pânico. Catalina, você não entende. Se fizermos isso, estamos escolhendo a própria condenação. Uma das irmãs, a irmã Helena, tentou me puxar para longe, com os olhos arregalados de medo. Ele vai nos destruir. O pânico crescia. Como eu poderia ter esquecido? Aquele convento estava envolto em segredos que ultrapassavam a crueldade das ações do padre. Ele tinha poder.
Por um instante, as vozes em minha mente clamavam por Mimi, a irrecuperável Lúcia. O que realmente acontecera com ela? Mas antes que eu pudesse processar isso, uma luz intensa iluminou a sala, e algo dentro de mim se apagou. Era uma cena grotesca. Flashes de luz e gritos vieram de fora. Era uma sirene. Mas não era da polícia. Era uma van com o símbolo dos serviços de emergência. O que havia acontecido? O pânico se espalhou como um rastilho de pólvora. As mulheres estavam em prantos. Algumas se jogando no chão, outras tentando se afastar da cena. E naquele turbilhão, eu vi um rosto familiar no meio da confusão. Era minha filha, Ana, com uma expressão de desespero que cravou uma faca em meu peito. "Você aqui? O que está fazendo?" Eu gritei, avançando em sua direção. Mas ela não ouviu. O olhar dela estava fixo no padre Florêncio, que agora parecia bem mais calmo e controlado, como se tivesse esperado por esse momento. "Mamãe, eu vi tudo. Fomos até a delegacia e..." Minha cabeça girou. O que minha filha tinha visto? O que ela sabia? "Ana, o que está acontecendo?" Minha voz soou num misto de pânico e raiva. Mas a resposta dela nunca chegou. Em um movimento fulminante, Florêncio puxou um objeto de dentro de seu hábito e, em um segundo, tudo mudou. O que eu pensava ser um crucifixo na mão dele era, na verdade, uma arma. Uma arma? Você não vai estragar isso. Ninguém vai sair daqui até que tudo fique resolvido. Ele rosnou, o sorriso sinistro se transformando em uma expressão de fúria pura. O silêncio voltou, pesado, cortante. As mulheres estavam hipnotizadas. Algumas cobriram os rostos em choque. Florêncio tinha a situação sob controle. Mas como assim? E se de repente tudo em que eu acreditava fosse uma grande mentira? O pai dele havia sido um monsenhor. A nossa vida de fé e família, o que realmente havia acontecido naqueles anos. Era isso que ele estava escondendo? Um passado sombrio que se entrelaçava com o meu, que voltava para me consumir. O mistério começou a tomar forma, e a ideia de que eu poderia perder não só a minha vida, mas a de minha filha, me atingiu com uma força devastadora. A questão não era mais apenas sobre mim, mas sobre todas nós. O convento, que sempre parecia um abrigo, era agora um cativeiro, e o outro lado da verdade talvez fosse muito mais obscuro do que eu pudesse imaginar. Como eu ia lutar contra essa sombra? Como seria esta batalha em um lugar que já tinha mostrado ser uma prisão? E se a única maneira de libertar a nós mesmas fosse abrir não só as janelas, mas as portas do nosso passado, trazendo de volta aquilo que a sociedade e a fé tentaram enterrar? Tudo o que eu sabia estava prestes a se desfazer como areia entre os dedos. E quando a poeira assentasse, o que sobraria? O medo que me paralisava agora se transformava na força que eu precisava para seguir em frente. Enquanto a sala estava envolta em gritos, eu precisava agir. "Precisamos chamar a polícia!" "Isso não pode ficar assim!" gritei, a voz rangendo, ecoando nas paredes frias do convento. Mas assim que pronunciei a palavra polícia, uma onda de pânico tomou conta. As irmãs se entreolharam, algumas balançando a cabeça em protesto, enquanto outras simplesmente mergulhavam em desespero. O grito de uma delas me fez gelar. "Catalina, não, você não sabe o que está pedindo." O olho de Florêncio brilhava de uma forma que me gelou. Era como se ele esperasse por isso. Então, o chão sob meus pés começou a tremer. Um barulho intenso, quase como um trovão, soou do lado de fora. O convento, que antes parecia tão forte e impenetrável, agora vibrava. O que era isso? A porta principal do convento foi arrombada com um estrondo, e antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, 3 homens armados entraram. Eram mascarados com armas em punho, gritando ordens que não consegui processar. A cena rapidamente se transformou em um caos absoluto. As irmãs gritaram, as mulheres se empurraram. E eu me forcei a pensar. Era um assalto?
Uma invasão? A última coisa que eu lembrava era do olhar de desespero da minha filha Ana. E agora isso. O que mais poderia acontecer? Muitas perguntas cruzavam a mente. Uma delas se destacou. Por que Florencio não parecia assustado? Ele estava calmo, sua expressão tanto de desdém quanto de triunfo. Então, uma delas, uma irmã mais velha chamada Marta, gritou: Florencio, o que você sabe sobre isso? A tensão na sala aumentou. Todos pararam para ouvir, e eu me perguntei o que Marta sabia que nós não sabíamos. Ele sorriu, um sorriso cru e desdenhoso, e disse: Você realmente acha que sabe tudo, Marta? Há muito mais acontecendo aqui do que vocês podem imaginar. Aquelas palavras ressoaram na minha mente. Eu sentia que tudo o que eu acreditava estava prestes a desmoronar. Florencio, o que você está fazendo? Consegui perguntar, minha voz trêmula. A questão já não era mais o que ele havia feito, mas o que não havia feito. Então, como se tivesse lido meus pensamentos, um dos homens apontou a arma para Florencio. Nós sabemos sobre você, sobre todos vocês. O frio na sala se intensificou e as murmurações começaram a crescer. O que eles sabiam? O que estava escondido? De repente, Ana surgiu no meio da confusão. Seu olhar determinado. Mãe, ele não está sozinho. Você precisa entender. O que ele fez com Lúcia não foi só uma. Não foram só algumas. Eles têm uma rede. Ela gritou, algo que parecia insuportável de ouvir. Meu coração disparou. O que você está dizendo? O que aconteceu com Lúcia? Esclareça isso agora. Ana respirou fundo, parecendo hesitante. Então, as paredes daquele convento começaram a fechar sobre nós. E a realidade da situação tomou forma. Cada olhar que trocaram, cada movimento, era como se todo o horror escondido nas sombras estivesse finalmente prestes a ser exposto. E antes que pudesse processar as palavras da Ana e o que tudo isso significava, os homens o cercaram e Florencio, um riso macabro, olhou diretamente para mim. Você realmente acha que sua luta é apenas contra mim? Você não sabe nem a metade da história. Eu engoli em seco. Não era mais só sobre nós, sobre o convento. Era muito mais profundo, mais complexo. O que de fato havia acontecido? Uma rede de segredos e mentiras que ultrapassava tudo o que eu conhecia. E à medida que o caos se desenrolava, a única coisa que eu sabia era que estávamos prestes a descobrir verdades que poderiam destruir tudo o que éramos. Com isso, o ar ficou pesado e a atmosfera carregada de segredos. O que mais estava escondido nas sombras? Estaríamos realmente preparados para confrontar essa verdade? Ou tudo acabaria em um desfecho trágico? O chão sob meus pés parecia tremer de novo, mas agora o tremor não era só físico. Era uma promessa de que tudo estava prestes a mudar de uma maneira que nunca poderíamos imaginar. A tensão na sala estava tão densa que eu podia sentir a eletricidade no ar, como se estivéssemos à beira de uma tempestade. O olhar de Florencio, agora fixo na porta arrombada com um desdém contido, era um aviso de que ele não estava preocupado. Todos nós estávamos em pânico e aquele momento parecia prestes a explodir. E então, sem aviso, tudo mudou. Os mascarados entraram. Eu estava ali, em choque, sem entender o que estava acontecendo. O que estava escondido? O que Florencio tinha a ver com tudo isso? Minhas irmãs atordoadas começavam a se mover lentamente, mas não conseguiam desviar o olhar da cena. Ana, minha filha, estava ao meu lado, seu rosto branco como a neve. Mamãe, ele merece isso. Ele não é quem você pensa que é. Aquelas palavras queimaram em meu coração. O que ela sabia que eu não sabia? Florencio virou-se para nós, um sorriso cruel nos lábios. É engraçado ver todo esse medo, não é? Ele parecia um leão dentro de uma jaula, olhando para suas presas. Os homens mascarados trocaram olhares, e eu percebi que a tensão aumentava. O ambiente estava carregado,
como se estivéssemos prestes a entrar em uma batalha. Então, em um instante, tudo mudou. Um dos homens mascarados tirou a máscara, e eu fiquei paralisada. Era Rui, um velho conhecido da minha infância, nosso vizinho. O coração disparou em meu peito. O que ele estava fazendo ali? Como ele se envolveu com Florencio? Rui, o que está acontecendo? Eu gritei, sem acreditar no que estava vendo. O caos ao meu redor parecia distante, como se eu estivesse presa em uma bolha. Ele olhou para mim e em seus olhos havia uma mistura de dor e raiva. Catalina, você não faz ideia do que ele é. Florencio riu, mas o som era vazio. Você não pode acreditar em tudo que vê, querida. Havia um tom de arrogância na voz dele. Rui sempre foi um tolo, seguindo seus instintos. Ele não entendeu a grandeza do que está em jogo. A sala mergulhou em murmúrios e as irmãs começavam a perceber a gravidade da situação. O que estava sendo revelado era mais profundo do que o medo do convento. Era sobre quem éramos, sobre os laços que formamos. Rui, você sabe o que Florencio fez. O que ele fez com Lúcia? Eu não pude evitar. Precisava saber urgentemente. Rui hesitou, como se a verdade o consumisse. Eu encontrei os arquivos, Catalina. Arquivos que falam sobre tudo, sobre as meninas desaparecidas, sobre Lúcia. Aquelas palavras caíram como uma pedra, e o impacto delas reverberou em mim. O quê? Um arquivo? Que arquivos? Antes que ele pudesse responder, o chão pareceu tremer novamente, e uma figura apareceu atrás dele. Outra mulher tinha aparecido, mas era impossível. Lúcia! Eu gritei, o nome escapando de meus lábios como uma oração. O choque no ambiente era palpável. Todas as faces se viraram, incrédulas. Era a mesma Lúcia que havia desaparecido, mas algo estava diferente. Ela não parecia petrificada como antes. Havia uma luz de determinação em seus olhos. Você tem que nos ouvir, Catalina. Não é apenas sobre o convento. Está tudo ligado a um plano muito maior. Uma rede de poder que nós, as mulheres, precisamos derrubar. Sua voz tinha um peso, um comando. Eu não conseguia processar. As peças estavam se juntando lentamente, mas a magnitude do que ela estava dizendo estava me deixando tonta. Florencio, furioso, começou a avançar na direção de Lúcia. Mas Rui interveio. Pare! A verdade não pode ser silenciada. A sala estava em um turbilhão de gritos e interjeições. O clima de batalha se formava entre ali. Umas queriam escapar, outras queriam lutar. O que eu acreditava sobre o convento desmoronava e não havia como voltar atrás. Como eu ia lidar com isso? A quem eu deveria acreditar? Estava tudo tão incerto. Quantas verdades estavam sendo reveladas e quantas ainda permaneciam escondidas? O que realmente ocorreu nos anos que passei ali? Cada pergunta parecia se agravar em maldições. O que havia lá atrás não se reduzia a uma simples luta contra um homem. Era muito mais profundo. Agora, com Lúcia de volta e as revelações de Rui, uma nova batalha surgia. E eu sabia que tudo estava prestes a ser exposto. O que mais estava escondido? E como tudo isso nos afetaria? O futuro brilhava com um vislumbre de esperança, mas ao mesmo tempo a sombra de um passado obscuro ameaçava nos engolir. A tensão na sala estava tão densa que eu podia sentir a eletricidade no ar, como se estivéssemos à beira de uma tempestade. O olhar de Florencio, agora fixo na porta arrombada, com um desdém contido, era um aviso de que ele não estava preocupado. Todos nós estávamos em pânico, e aquele momento parecia prestes a explodir. E então, sem aviso, tudo mudou. Os mascarados entraram, mas em vez de causar caos, eles se dirigiram diretamente a Florencio. Você sabe o que queremos. Um deles disse, com um tom grave e ameaçador. O tempo parecia parar. Eu estava ali, em choque, sem entender o que estava acontecendo. O que estava escondido? O que Florencio tinha a ver com tudo isso? Minhas irmãs, atordoadas, começavam a se mover lentamente, mas não conseguiam desviar o olhar da cena. Ana, minha filha,
estava ao meu lado, seu rosto branco como a neve. Mamãe, ele merece isso. Ele não é quem você pensa que é. Aquelas palavras queimaram em meu coração. O que ela sabia que eu não sabia? Florencio virou-se para nós, um sorriso cruel nos lábios. É engraçado ver todo esse medo, não é? Ele parecia um leão dentro de uma jaula, olhando para suas presas. Os homens mascarados trocaram olhares, e eu percebi que a tensão aumentava. O ambiente estava carregado, como se estivéssemos prestes a entrar em uma batalha. Então, em um instante, tudo mudou. Um dos homens mascarados tirou a máscara, e eu fiquei paralisada. Era Rui, um velho conhecido da minha infância, nosso vizinho. O coração disparou em meu peito. O que ele estava fazendo ali? Como ele se envolveu com Florencio? Rui, o que está acontecendo? Eu gritei, sem acreditar no que estava vendo. O caos ao meu redor parecia distante, como se eu tivesse presa em uma bolha. Ele olhou para mim e em seus olhos havia uma mistura de dor e raiva. Catalina, você nem faz ideia do que ele é. Florencio riu, mas o som era vazio. Você não pode acreditar em tudo que vê, querida. Havia um tom de arrogância na voz dele. Rui sempre foi um tolo, seguindo seus instintos. Ele não entendeu a grandeza do que está em jogo. A sala mergulhou em murmúrios, e as irmãs começavam a perceber a gravidade da situação. O que estava sendo revelado era mais profundo do que o medo do convento. Era sobre quem éramos, sobre os laços que formamos. Rui, você sabe o que Florencio fez? O que ele fez com Lúcia? Eu não pude evitar. Precisava saber, urgentemente. Rui hesitou, como se a verdade o consumisse. Eu encontrei os arquivos, Catalina. Arquivos que falam sobre tudo, sobre as meninas desaparecidas, sobre Lúcia. Aquelas palavras caíram como uma pedra, e o impacto delas reverberou em mim. O quê? Um arquivo? Que arquivos? Antes que ele pudesse responder, o chão pareceu tremer novamente, e uma figura apareceu atrás dele. Outra mulher tinha aparecido, mas era impossível. Lúcia, eu gritei, o nome escapando de meus lábios como uma oração. O choque no ambiente era palpável. Todas as faces se viraram, incrédulas. Era a mesma Lúcia que havia desaparecido, mas algo estava diferente. Ela não parecia petrificada como antes. Havia uma luz de determinação em seus olhos. Você tem que nos ouvir, Catalina. Não é apenas sobre o convento. Está tudo ligado a um plano muito maior. Uma rede de poder que nós, as mulheres, precisamos derrubar. Sua voz tinha um peso, um comando. Eu não conseguia processar. As peças estavam se juntando lentamente, mas a magnitude do que ela estava dizendo estava me deixando tonta. Florencio, furioso, começou a avançar na direção de Lúcia, mas Rui interveio. Pare! A verdade não pode ser silenciada. A sala estava em um turbilhão de gritos e interjeições. O clima de batalha se formava entre ali. Algumas queriam escapar, outras queriam lutar. O que eu acreditava sobre o convento desmoronava, e não havia como voltar atrás. E foi nesse momento que algo totalmente inesperado aconteceu. Um dos homens mascarados, desesperado por alguma razão, puxou uma corda com força. Um enorme painel na parede se abriu, revelando um cômodo secreto, repleto de fotos e documentos. O que estava ali me fez perder o fôlego. Os rostos de várias meninas desaparecidas, entre elas Lúcia. Não, isso não poderia ser verdade. O que estava acontecendo? As paredes do convento, que eu sempre pensei serem um abrigo, eram camuflagens para um horror inimaginável. E então, em meio ao choque, ouvi Florencio gritar. Isso não é o que você pensa. Vocês não sabem de nada. E mais uma vez a sala mergulhou em silêncio. Mas agora não era somente o medo. Era o peso da revelação. Eu percebi que todas nós estávamos envolvidas numa teia muito mais complexa do que pensávamos. Ana gritou, "Mãe, você precisa ver isso." E enquanto avançávamos para o cômodo,
Não pude evitar a sensação de que, a cada passo, estávamos nos afundando ainda mais em um abismo de mentiras. O que mais estava escondido? E como tudo isso se conectava a nós? Uma onda de perguntas fervia dentro de mim, mas uma coisa era certa: não havia como retornar. Estávamos prestes a descobrir não só a verdade, mas o que ela significaria para todas nós. Aquelas fotos do cômodo secreto eram como facadas nos meus olhos. Não conseguia acreditar que ali estavam os rostos das meninas desaparecidas, várias delas conhecidas, algumas amigas até. A sensação de que meu coração parava a cada imagem que via era avassaladora. Lúcia, só um nome a mais naquela lista, agora vivendo, mas por quanto tempo? O que mais aconteceu com ela? Olhei para Rui, esperando alguma explicação, mas o olhar dele estava fixo, como se estivesse morrendo de dor. Você não sabe o que realmente aconteceu, Catalina. Não é só sobre essas meninas. É sobre nós, sobre tudo que vivemos. Suas palavras saíram entrecortadas e a verdade batia forte na minha mente. Eu só não consigo entender, eu murmurei, o nó na garganta me impedindo de falar. A sala parecia estar girando. Então, de repente, Lúcia começou a andar em nossa direção. Seus olhos brilhavam com uma determinação que eu nunca havia visto antes. Ela parecia forte, decidida. Precisamos acabar com isso, Catalina. Não podemos mais nos calar. O que ocorrerá hoje vai mudar tudo. Mas antes que eu pudesse responder, uma explosão de sons cortou o ar. A porta principal do cômodo secreto se abriu com um estrondo, e mais homens mascarados invadiram a sala, armados e ameaçadores, sem nenhuma compaixão nos rostos. O medo se alastrou como um fogo em palha seca, e tudo parou. Eu congelei. Ai não! O que está acontecendo? Gritei, sentindo o pânico crescer dentro de mim. Florêncio, você não pode! Uma das irmãs gritou, mas os homens avançaram, cercando-nos. Um deles apontou uma arma para Lúcia. Calem-se! Ninguém se move, ou a garota paga por isso. O caos tomou conta. Ana, minha filha, ficou agarrada a mim, e eu podia sentir seu corpo tremendo. Mãe, por favor, não deixe eles fazerem nada com Lúcia. Mas eu não sabia o que fazer. Os olhos de Rui se encontraram com os de Lúcia, e algo indescritível passou entre eles. Foi um olhar de desespero, de amor perdido, de segredos revelados. Mas que segredos? Lúcia, você conhece esses homens? Eu gritei, querendo respostas. Mas a cena diante de mim era tão confusa. E então, no meio da tensão, Lúcia levantou a mão. Parece que é a hora das verdades surgirem, não é, Florêncio? Sua voz cortou o ar como uma faca. Florêncio hesitou, a facilidade em sua postura desaparecendo. O que você quer dizer com isso? Ele rosnou, mas Lúcia apenas o encarou com uma intensidade que fez meu coração acelerar. Você pensa que me manipulou, mas eu sempre soube, sabia o que fazia, o que escondia. É você quem está cercado, e não vai conseguir escapar como antes. Nesse momento, algo nas atitudes de Florêncio me soou diferente. Ele não parecia mais ser uma figura dominante. Havia uma fragilidade que estava se revelando. E então, antes que qualquer um pudesse reagir, Lúcia se virou para Rui e disse com a voz firme: é a hora de revelar a verdade. Nós sabemos sobre você, Rui. Sabemos o que você fez e sobre quem você realmente é. As palavras dela cortaram na sala e meu estômago se revirou. O olhar de Rui se transformou em um misto de confusão e terror. E que você está dizendo, Lúcia? Não faça isso! Ele parecia prestes a desmoronar. E no instante seguinte todos os olhares se voltaram para ele. Você é um deles! Não posso acreditar. Enquanto eu tentava entender, os homens mascarados começaram a mesmo se revezar em sussurros frenéticos. O que significava tudo aquilo? Rui havia se envolvido naquilo? Ana olhou para mim, os olhos arregalados, e eu sabia que tudo estava prestes a mudar.
Os laços que pensávamos seguros estavam prestes a se desvanecer e, ao mesmo tempo, novas conexões, novas verdades estavam surgindo. A sala estava prestes a explodir em algo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. E o que mais estava escondido? A verdade estava lá fora, prestes a nos engolir. Mas o que mais seria revelado naquela noite? Aquelas palavras de Lúcia roubaram o ar da sala. A revelação de Rui, a tensão com os homens mascarados, tudo parecia um pesadelo que eu não sabia se conseguiria suportar. E então, no meio de todo aquele caos, a verdade atingiu como um raio. Com Florencio prestes a perder o controle, eu tinha um frio na barriga. Eu só queria entender tudo. Lúcia, como você pôde voltar agora? Minha voz trêmula falhou um pouco. Se você estava aqui o tempo todo, o que aconteceu com você? Onde esteve? Eu não estava preparada para essa conversa, mas precisava de respostas. O que ela sabia poderia mudar tudo. Eu estava escondida, Catalina. Eles me forçaram a fazer parte disso. Suas palavras tremeram como folhas de outono. Era um eco de dor, e o olhar dela enviou uma onda de compaixão e raiva. A maior parte do que você viu aqui é só a ponta do iceberg. O poder que Florencio e esse grupo têm é muito mais abrangente do que você imagina. E como se o universo tivesse se alinhado naquele momento, um grito cortou o ar. Era Ana, minha filha, apontando em choque. Olhem, o que é aquilo? Todos os olhos se voltaram para o canto do cômodo, onde uma sombra se movia rapidamente. E então a saída que eu achava segura virou um pesadelo. Uma mulher, com a expressão de quem já tinha visto muito, apareceu. Mas não era qualquer mulher. Era a irmã Matilde, com um olhar tenso que parecia sabia muito mais do que estava disposta a compartilhar. Catalina, ela disse, a voz tremendo, não há tempo. A verdade não deve vir à tona. Se isso acontecer, todos nós estaremos em perigo. Você precisa confiar em mim. Em você? Confiança? Depois de tudo o que aconteceu? Eu respirei fundo, o coração martelando no peito. Como poderia? Ela sempre foi uma figura de autoridade no convento. Sempre fazia o que queria com as meninas. E agora, que eu me perguntava que lado ela realmente tomava. O caos no ar parecia tangível e impronunciável. Por que, Catalina? Tudo isso não é exatamente o que parece. A voz dela ecoou com uma pesada verdade. Eu sou mais do que uma irmã. Eu sou a chave que unifica todas as peças nesse quebra-cabeça terrível. E Rui, ele faz parte disso. Ele não é apenas um informante. Ele é um agente, um silêncio mortal tomou conta de nós. Todos nos entreolharam, em choque. O que a irmã Matilde estava dizendo? Rui, o homem que conhecíamos, o vizinho de toda a vida, um agente? O que você quer dizer com agente? Eu consegui perguntar, tentando deslizar pelas palavras dela. Eu trabalhei para ele, para eles. Uma organização secreta que busca acabar com os rituais que acontecem aqui, nas sombras. Seu olhar de súplica me implorava para entender. Lúcia e outras meninas foram usadas como iscas. E agora você também está enredada nessa teia. É um jogo grande, Catalina. Vidas estão em jogo. Uau! As palavras dela começaram a fazer sentido, mas a mente ainda tentava processar. Seria verdade? Rui, a irmã Matilde, todos nós como peões nesse jogo cruel? E no meio do caos, o corpo de Lúcia parecia uma âncora, resistente, mas rompendo. Os homens mascarados estavam agitados, e a situação prestes a explodir a qualquer momento. Rui, você é um traidor? A decepção e a raiva queimavam em mim. De repente, Rui não era mais o homem que eu conhecia. Ele recuou, o olhar desesperado. Catalina, eu só queria te proteger. Proteger? Ou manipular? Eu senti o coração acelerar, a adrenalina correndo nas veias. E a verdade sobre o convento? O que mais está escondido? A sala explodia em confusão.
Os rostos das irmãs estavam pálidos, as tensões aumentavam. O que mais estava por vir? No fim, uma explosão soou do lado de fora. A porta arrombada foi aberta com um estrondo, e o que veio a seguir me deixou em estado de choque. A polícia. Mas não era uma apenas, eram muitos. Com luzes piscando, eles invadiram, cercando-nos. O que mais poderia dar errado? E naquele instante, entre segredos, mentiras e revelações surpresas, a única coisa que eu sabia era que estava prestes a mergulhar em uma tempestade de novo. Uma batalha se aproximava, e tudo o que eu tinha feito até então poderia acabar em poeira. O que realmente estava acontecendo? A resposta estava prestes a ser revelada, mas a nova tensão parecia quase insuportável. O chão tremeu sob nossos pés, e as luzes da polícia iluminavam tudo como se quisessem expor cada sombra na sala. O pânico tomou conta, e o que antes parecia um acerto de contas, agora se transformou em um caos absoluto. As irmãs se aglomeraram num canto, enquanto algumas tentavam se esconder atrás de mim. Ana, minha filha, estava agarrada em meu braço, o olhar cheio de medo. Por que eles estão aqui? Eu sussurrei, sentindo que o coração pulava no peito. Não estava preparada para um confronto, muito menos para a revelação que estava prestes a se desenrolar. E então, como se tivesse sido puxado para o palco de um teatro sombrio, me vi cercada por todas aquelas verdades ainda não ditas. Os homens mascarados, agora expostos, pareciam perdidos, qualquer bravura evaporando sob as luzes intermitentes. Mas Florencio, que eu pensava estar derrotado, agora exibia um sorriso torto, como se soubesse algo que nós não sabíamos. Os agentes da polícia entraram firmes e rápidos. Vi seus rostos determinados, mas houve algo mais, algo sombrio na maneira como eles olhavam para nós, especialmente para Florencio e para Rui. Eu sentia que havia algo ali que não se encaixava. "Quem aqui está em perigo?" Um dos policiais gritou, e os olhares se cruzaram. Florencio começou a rir. Ria como alguém que vive em um mundo totalmente diferente do nosso. "Aqui não há inocentes", ele disse, sua voz ecoando na sala, e todos nós congelamos. Aquelas palavras criaram um nó no meu estômago. Era isso? O que mais ele sabia? "Você vai se explicar", pediu Lúcia, determinada. O que ela havia descoberto que poderia perfeitamente ter sido tudo isso. E ainda assim, os dois se encaram, como se aquela velha rivalidade nunca tivesse morrido. E no meio de toda a confusão, Ana começou a gritar: "Mãe, olhe!" Enquanto todos estavam distraídos, ela apontou para um canto escuro do cômodo, onde uma sombra se movia. O coração disparou. Era uma figura. E antes que eu pudesse processar, a mulher apareceu. Era Matilde, mas havia algo diferente nela. Algo que me deixou arrepiada. "Matilde, o que você está fazendo aqui?" Eu a encarei confusa. O olhar dela, antes sereno, agora era intenso e carregado com um sentimento que não conseguia decifrar. "Catalina, preciso que você me escute. Eles estão em perigo. Todos nós estamos." E sua voz, normalmente calma, soava desesperada. Juntei toda a coragem que tinha e a encarei. "Você está do lado deles, não é? Você sempre esteve", gritei, apontando para Florencio, mas ela me interrompeu. "Não sou e nunca fui. Você não entende? Há uma guerra maior acontecendo aqui." O que ela estava dizendo? A cada instante o mistério só aumentava, e então, no meio da confusão, Rui deu um passo à frente. Ele olhou para Lúcia e disse: "Você precisa saber a verdade. Tudo. A verdade sobre sua origem." O que ele queria dizer? O que mais havia escondido? "Eu sou seu irmão", ele revelou. E o ar parou. Um choque absoluto. Lúcia, atordoada, balançou a cabeça como se tentasse entender. "Isso não pode ser. Eu sou um agente de uma organização que luta para proteger as crianças do que ocorreu no convento. O que Florencio fez não foi só pegar meninas. Ele e Matilde têm um plano muito maior." As palavras de Rui ecoaram na sala.
causando uma reviravolta que fez tudo o que acreditamos parecer uma farsa. Todo mundo olhava em choque. Florencio agora ri novamente, desdenhoso. Vocês acham que essa revelação muda alguma coisa? Nós sempre estivemos no controle. Ele estava tão confiante, tão seguro, que quase me fez acreditar nele. Mas foi então que Lúcia, com um olhar mais firme do que nunca, fez um movimento. Sabe de uma coisa, Florencio? Eu não aguentei mais te ouvir mentir. Vamos acabar com isso agora. E quando ela deu um passo na direção dele, uma força inexplicável pulsou entre nós. Nesse momento, a sala parecia viva. E nesse caos, tudo o que eu pensava saber estava desmoronando como um castelo de cartas. O que realmente havia acontecido? Que irmandade era essa? O que significava saber que Rui era o irmão de Lúcia? As conexões em mentiras compunham uma trama que me deixava fora de controle. E quando tudo parecia prestes a explodir, um dos homens mascarados se virou, seu olhar intenso, fixo em Matilde. Você vai se arrepender disso. Os nossos segredos não podem ser revelados. E com essas palavras, o que deveria ser um alívio se tornou um novo mistério. O que até então era um ato de coragem poderia se transformar em uma morte. As lâmpadas piscavam e a escuridão parecia se aproximar. Então, de repente, um som ensurdecedor cortou o ar. O que viria a seguir? A tensão estava palpável e eu sabia que a tempestade estava apenas começando. A tensão na sala estava em um ponto crítico. A explosão de som só aumentou o desespero. Cada um de nós lutava para entender o que estava acontecendo. Olhei para Lúcia, que agora enfrentava Florencio e Rui, mas algo na expressão dela era diferente. Era como se uma chama de coragem tivesse acendido dentro dela. Isso acaba hoje, Florencio, ela gritou, seus olhos ardendo com determinação. Então, o caos tomou conta. Os homens mascarados, antes tão ameaçadores, começaram a mostrar sinais de fraqueza. Eles recuaram para a parede e foi então que o olhar de Ana cortou a sala. Mãe, precisamos sair! Não é seguro aqui! O pânico na voz dela fez meu coração disparar. Eu não sabia o que era verdade, mas sabia que estávamos em perigo. E foi quando tudo estourou. Um dos mascarados fez um movimento brusco e eu senti como se o tempo tivesse desacelerado. Lúcia avançou e um grito ecoou pelo ar. Não, você não pode fazer isso. E quando seu corpo colidiu com o outro, a sala inteira parecia tremer, como um terremoto de emoções. O olhar de Florencio, antes cheio de controle, agora havia-se abalado. Ele percebeu que a máscara estava prestes a cair. Isso é loucura! Ele gritou, tentando recuperar a dominação da situação. Mas as palavras de Lúcia eram mais poderosas do que qualquer arma. Você não pode controlar as nossas vidas. Chega! Antes que pudéssemos agir. As portas se abriram e a polícia invadiu a sala com as luzes piscando, refletindo na expressão de choque de todos nós. Para o chão. Ninguém se mexe. As vozes autoritárias cortaram o ar como facas, e eu me vi de joelhos, segurando Ana com força. Quando a poeira assentou, percebi os olhares apavorados de minhas irmãs. Elas também estavam em choque. E Rui, com expressão angustiada no rosto, gritava em protesto. Ninguém é inocente aqui. Vocês precisam ver além disso. Mas a polícia não tinha tempo para discussões. Os agentes cercaram Florencio e os homens mascarados, colocando as algemas. Florencio, eu gritei, o medo e a raiva misturados na minha voz. Você nunca vai escapar da verdade. Ele olhou nos meus olhos e por um instante tudo virou silêncio. Então não sou eu quem deve temer. Ele se virou para Rui e Lúcia e eu vi algo mudando na expressão dele. Uma fraqueza ou uma nova estratégia? Antes que pudesse pensar mais, um barulho estrondoso ecoou novamente. A sala tremeu e todos os olhares se voltaram para a porta. Uma figura familiar entrou, mas não consegui processar. Era Matilde. A expressão dela era imperturbável, mas seus olhos brilhavam intensamente. Catalina, você não pode deixar isso acontecer. Não é só sobre você. Isso vai afetar todos nós. Afetar todos nós? Minha mente estava girando.
Como ela poderia ter tanta certeza? Mas como você pode ajudar agora? Olhei para Lucy e para Rui. O tempo estava passando e precisávamos tomar uma decisão. O que quer que viesse a seguir, precisávamos estar unidas. E como se um raio de esperança estivesse prestes a brilhar, Lúcia deu um passo à frente e disse: Nós não vamos permitir que a verdade seja enterrada novamente. Todos nós somos responsáveis por nossos segredos e agora é a hora de expô-los. E quando Lúcia terminou de falar, algo se acendeu dentro de mim. Silêncio tomou conta da sala novamente. O olhar firme dela foi um chamado à ação. Era hora de confrontar não só nossos medos, mas a verdade que estava enterrada. Mas como tudo isso terminaria? O peso do passado ainda estava conosco. E mesmo com as algemas e as vozes da polícia como pano de fundo, o futuro parecia incerto. Fechei os olhos por um breve momento, pensando no caminho que nos trouxe até aqui, nos segredos não ditos, nas lágrimas derramadas. Eu sabia que, apesar de tudo, havíamos chegado até aqui. Vamos juntas, murmurei, agarrando a mão de Ana e olhando para Lúcia e Rui. Encaramos os policiais, os homens e tudo que nos cercava. Essa batalha ainda não tinha terminado. E se você está aqui, eu sei que quer saber o que acontece a seguir. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Juntos, vamos desvendar todos esses mistérios.